Olá, nós vamos agora então para a terceira parte da reflexão com o tema Como Deus se relaciona comigo. Na primeira parte da reflexão nós falamos sobre algumas interpretações sobre Deus ao longo da história. Falamos de 4 visões básicas. Um Deus soberano que interfere em tudo e que elimina a capacidade do ser humano de ter liberdade de agir. Falamos de um Deus que pode ter criado tudo, o universo, e ter fixado leis para que esse universo ele se mantenha de acordo com as relações de causa e efeito. Falamos também de um Deus que criou o ser humano, deu livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio é apenas para executar a sua vontade, porque ele tem controle sobre tudo, e se ele tem controle total sobre tudo, a liberdade do homem está restrita somente para fazer o que de antemão já estava determinado. E a última parte, nós falamos sobre um Deus que deu liberdade ao ser humano, que trabalha junto com o ser humano, atua junto, dá liberdade, porém ele tem o controle sim da história. Bom, e falamos aqui no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 22, o versículo 19 ao 23, sobre o evento da ceia, quando Jesus vai tomar a ceia e ele diz, olha, eu sei que quem está comigo vai fazer o que não deveria fazer ou o que poderia não fazer. Mesmo assim, eu sou um Deus de bondade. Eu trato com bondade e com dignidade até mesmo as pessoas que eu sei que poderiam fazer melhor do que fazem. Ele tratou Judas com dignidade. Essa terceira parte, o versículo 24, diz o seguinte: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles poderia ser o maior. Veja, Jesus estava falando, se despedindo da terra, da vida. E aí, ele começa agora uma discussão com os discípulos, dizendo o seguinte: bom, Jesus não estará mais, quem então vai assumir a liderança? Veja aqui uma briga de obreiros já acontecendo no ministério. Né? O ministério nem havia sido colocado e o obreiro já não via a hora de Jesus morrer para eles saber o seguinte: quem vai assumir? Imagine Pedro, Tiago e João lutando, cada um com um argumento dizendo, não, porque eu tenho mais capacidade. Então você veja que essa contenda por poder de obreiro já existe lá no Evangelho já. Então esse negócio aí é antigo, já. Isso aí não se assuste em denominação e ministério que os obreiros estão querendo que o outro morra. Eu já ouvi falar de gente até mandar matar. É um absurdo, não acreditei até hoje. Mas aqui acontece que tem uma disputa. Jesus então explica a diferença do modelo do reino que ele veio colocar, dizendo o seguinte: a pirâmide é a inversa. Não é o maior quem serve, não é o maior quem é servido, é quem serve. E Jesus começa a explicar para ele o seguinte: olha, ele começa a explicar como é a natureza. Ele diz: vocês que têm permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu Pai me confiou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos sentarei em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então Jesus começa a falar de um evento futuro. Mas qual é o foco desta mensagem? O nosso tema é como Deus se relaciona comigo. Ora, Cristo é Deus. Logo, Deus se relaciona conosco da mesma forma que Jesus se relacionou com os discípulos. Porque os discípulos estavam com ele. E quem segue a Jesus tem a promessa de estar com Jesus, com ele. Então, a forma com que Jesus se relacionou com os discípulos é o modelo que ele adotou para se relacionar conosco. Então veja que o texto diz aqui: suscitaram uma contenda, uma discussão para saber quem é o maior. Como é que Deus se relaciona comigo? Ele se relaciona com bondade, mesmo quando queremos ter o que não deveríamos querer. Isso aqui está falando de posse, está falando de poder, está falando de vanglória.
Veja quantos entram por esse caminho. Isso aqui já é antigo. A insensibilidade, o poder, quando ele é dado a uma pessoa que não tem estrutura, o poder tem a capacidade de tornar as pessoas insensíveis. Veja a insensibilidade dos discípulos. Jesus estava falando que iria morrer. E a morte, o fim da existência, a separação, ao invés de causar um sentimento contrito entre os discípulos, de perda de um amigo, cauterizou, bloqueou a sensibilidade. Eles estavam preocupados com o poder. Quem almeja o poder tem que entender que o poder tem uma capacidade de bloquear a capacidade humana de sensibilidade. O poder pode promover a insensibilidade, pode promover o isolamento. E os discípulos estavam debatendo quem iria ser o maior. Não haviam aprendido ainda que no reino de Jesus, no Evangelho, não é maior quem é servido, é quem serve. Veja que os discípulos estavam entendendo tudo ao contrário. Não é diferente hoje. Quantas pessoas usam do seu poder para ser servido? E não pode dizer que isso é evangelho, porque o evangelho é justamente o oposto desse sistema. O poder está em quem serve. É o maior que serve. O evangelho diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Então, como é que Deus se relaciona comigo, com você? Ele se relaciona com bondade. Mesmo quando você deseja o que não deveria desejar. Mesmo quando você quer ter o que não deveria querer. Para que é que queremos poder? Será que o poder que nós queremos seria para beneficiar o outro? Porque os discípulos aqui, no momento de tristeza, no momento que deveria ser de angústia, no momento de despedida, de sofrimento, eles estavam concentrados em debater quem teria maior capacidade para continuar, para estar à frente, para ser o líder. O poder tem a capacidade de eliminar a sensibilidade. Cuidado com o poder. Os discípulos estavam totalmente anestesiados, embriagados com a possibilidade de status, poder. O poder que eles queriam era o poder para dominar, era o poder para ser servido. Jesus diz, não é assim, não é desse jeito. O poder que eu recebi do meu Pai foi um poder para compartilhar. Eu recebi um poder para dar vida, para dar liberdade, um poder que não oprime, um poder que aumenta a capacidade de sensibilidade, de sentir a dor do outro. O Evangelho é a capacidade, é o poder de Deus para nos aumentar a sensibilidade, para aumentar a capacidade de ver a dor do outro. Então, a segunda reflexão nossa, como Deus se relaciona comigo. Deus se relaciona comigo e com você com bondade, mesmo quando desejamos ter o que não deveria desejar. Quem deseja poder tem que pedir graça para que tenha sensibilidade. O poder não pode ser maior do que a nossa capacidade de ter sensibilidade, porque poder e sensibilidade podem ser excludentes, podem ser duas coisas antagônicas. Quanto maior o poder, menor pode ser a capacidade de ter sensibilidade para se relacionar com esse poder,
para se relacionar com o outro.